Meus amados, mais uma vez aqui estamos com a série Sinais da Vinda de Cristo. Evangelho segundo Mateus, o capítulo 24, o versículo de número 11, meus amados. Mateus capítulo 24, o verso 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Com o tema, os falsos profetas. Diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus amados, o próprio Senhor Jesus, se você bem atentar para a Bíblia, para as Escrituras, o Novo Testamento, e algumas cartas, sempre está a falar dos falsos profetas, dos falsos cristãos, dos falsos mestres, dos falsos pastores e etc. O Senhor Jesus, com o seu cuidado para com os seus, para que não viessem a ser enganados. Surgirão, versículo 11 nós estamos a meditar. Surgirão, acontecerão, sucederão, advirão, quer dizer, acontecer, passando a existir. O Senhor falando sempre nessa tecla, né? Sempre nessa tecla, para quê? Para prevenir, para que não sejas enganado. Então surgirão muitos, então não são poucos, surgirão muitos, numerosos, diversos, e números múltiplos, vários, diferentes. Então, versículo 25, o Senhor fala assim: eis que eu vou-lhe tenho predito, o Senhor sempre avisando antes para guardar a cada um. Antecipado, previsto, antecipado, é falando o futuro. Na escatologia, que é o estudo das últimas coisas, que a gente estuda a escatologia, eu já estudei escatologia, que é o estudo das últimas coisas, dos acontecimentos do futuro, que a Bíblia Sagrada ela registra sobre o que acontecerá. E o Senhor falando, tendo o cuidado de estar mais uma vez cuidando de cada um, falando para que viessem a se prevenir. Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. O versículo 23 de Marcos 13. Mas vós vede, eis que de antemão, mais uma vez estou falando, vos tenho dito tudo. Atos capítulo 20, verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Surgirão homens que torcerão a verdade, quer dizer, a verdade da palavra de Deus. Manipular o povo com a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus, torcerão a verdade, a palavra de Deus, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Não é de se estranhar que muitos têm sido discípulos de homens. Muitos têm sido manipulados para ser discípulos de homens. O falso profeta, ele manipula as pessoas para que elas sejam discípulos dele. Meu querido, minha querida, seja discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fazendo discípulos de Cristo, mas a eles mesmos. Torcerão a verdade e a palavra de Deus de maneira incorreta
e contrária. Colossenses capítulo 2, verso 8 diz assim, meus amados: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. E a gente entende aqui pela palavra sobre as sutilezas, são sutis. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 1 João capítulo 4, meus amados, verso 1 diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai, quer dizer, avaliai, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Se têm levantado. Então o Senhor falou que são muitos. E se o Senhor falou, é porque existe, já acontece, e que cada um venha ter discernimento e entendimento das Escrituras, para que não venha a ser presas desses falsos profetas, dos manipuladores que manipulam as pessoas para fazer delas discípulos deles mesmo. Aqui diz, meus queridos, eu fiz aqui um comentário. Como identificar um falso profeta? É fácil identificar um falso profeta? No próximo vídeo, nós vamos estar aprendendo sobre este comentário. Deus te abençoe.